Ontem a gente tratava sobre o assunto, né, da obrigatoriedade da vacina e ontem o STF concluiu a votação, Gomes, por 10 votos a 1. O STF se posicionou a favor da vacinação obrigatória contra o coronavírus. O tribunal entendeu que, independentemente do entendimento da União, estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da imunização e até mesmo impor restrições para quem se recusar a ser vacinado. A medida, contudo, não significa vacinação à força, sem o consentimento do indivíduo. Na prática, o STF deu a estados e municípios o poder de definir as sanções, desde que sejam medidas razoáveis e amparadas em leis. Integrantes da corte, ouvidos, né, pela reportagem, comparam a controvérsia com a questão do voto. Ele é obrigatório no Brasil, mas o eleitor não é forçado a comparecer à sessão eleitoral. No entanto, se o eleitor não vota e não justifica a ausência, está sujeito a sanções. A lógica em torno do imunizante contra o novo coronavírus seria semelhante: impor restrições a quem se recusa a se vacinar. O julgamento foi concluído em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro trava uma disputa política com governadores pelo protagonismo envolvendo a imunização da população. Mais uma vez, o STF tem atuado como um poder moderador de conflitos para fazer frente à inércia do governo federal no enfrentamento da pandemia e as posições do chefe do executivo contrárias ao imunizante. Gomes, eu vejo com muita ressalva esse posicionamento do STF, não com relação à obrigatoriedade, né, ou algum tipo de aplicação da sanção às pessoas que não se vacinarem, mas sim a usurpação de competência, delegando a estados e municípios, né, você fazer a obrigatoriedade ou não da vacina. O que é que pode ocorrer, Gomes? Pode ocorrer que São Paulo decrete a obrigatoriedade e a Bahia não. Vai criar uma confusão nesse país e nós já vimos isso acontecer lá atrás, quando o STF, né, deixou a cargo dos estados, né, fazer toda o trabalho de prevenção, né, de combate ao coronavírus. Né? Tivemos aí governadores sendo, inclusive, afastados do cargo, outros investigados com problemas de corrupção, né, por administrar o dinheiro para a feitura aí das ações contra a Covid-19, fora outras situações, né, que desgastaram e muito, inclusive, os governadores. Agora acontece isso com relação à obrigatoriedade. Eu acho que isso deveria ser em plano nacional, para o Brasil todo. O Congresso, né, votar uma lei dizendo é obrigatório. Agora é o seguinte: quem não se vacinar vai ter que pagar uma multa, ou então não vai poder, vai ter dificuldade para tirar tal e tal documento, enfim, essa situação. Delegar a estados e municípios esse tipo de responsabilidade, Gomes, é sim a utilização de um poder moderador, mas não como está posto aqui na matéria. É aquele poder moderador que o Dom Pedro utilizava na época em que era imperador, né, onde o poder dele estava acima dos 3 poderes. Isso vai criar uma anarquia nacional, Gomes. Cara, na realidade o STF tem abdicado de suas prerrogativas constitucionais, ou seja, de guardar a Constituição, e tem intervido, tem adentrado em outras áreas que não tem nada a ver com ele e que não é o papel dele. É claro que não se pode obrigar as pessoas, né, a se vacinarem. Entretanto, no caso de não vacinação, certamente que medidas de isolamento, pelo menos é o que eu penso, integração social por parte de quem não se imunizar, na minha visão, precisa ser adotada, porque, claro, temos que preservar os direitos individuais, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas, veja bem, o seu direito, Caio, termina aonde o meu começa, pelo menos a legislação diz isso, e se alguém se recusa a se imunizar, né, e coloca em risco a minha vida, aí algumas medidas certamente há de ser tomadas. Agora, o STF, como sempre, dando uma no cravo e outra na ferradura, ele fala a respeito de medidas razoáveis. O que é medida razoável? Você deve lembrar, porque você estudou muito, leu muito, que no tempo das cruzadas
era razoável matar em nome de Deus. Pelo menos a igreja daquela época entendia assim. Isso já foi feito e nós sabemos, Caio, no que deu. No início da pandemia, o STF já fez isso, já delegou aos estados e municípios poderes acima dos da União, porque, é como eu disse, ele tem intervido aonde não deve e aonde deve ele não tem feito absolutamente nada, e isso você está correto, pode criar um clima de anarquia muito grande. Eu acho que está na hora da gente, da sociedade brasileira, começar a repensar esse STF que nós temos aqui, a forma dele trabalhar, porque ele tem feito o papel dele não constitucionalmente, mas sim politicamente, e o que nós mais temos nesse país é político picaretas, claro que há políticos, existem políticos também sérios, e o STF me parece que tem uma disposição muito grande de ocupar também esse espaço. Agora, os ministros não parece que não querem, por outro lado, concorrer nas eleições, porque pelo que eu sei, e a legislação preconiza isso, para que você possa exercer uma função legislativa, você tem que se candidatar através do voto. E o STF não foi nem votado para absolutamente nada, foi somente escolhido. Então, é uma no cravo e outra na ferradura. Rapaz, triste Brasil, triste STF. Com certeza, né? É o seguinte, ou é uma lei para todos, ou então, nesse caso aí, né, não se envolva. A verdade é essa. Como é que vai ficar, quer dizer, o pessoal aqui da Bahia, de São Paulo, né, que os governadores são favoráveis à obrigatoriedade, né, serem penalizados e vamos lá, o cidadão do Amazonas ou de Goiás não ser penalizado. De qualquer forma, Gomes, as viagens entre brasileiros dentro do próprio território, você sabe que ocorre corriqueiramente. Então, o cidadão que foi vacinado lá em Goiás pode vir aqui para a Bahia contaminar todo mundo. Então, vai ser obrigatório? Vai ser obrigatório, mas tem que ser para o Brasil todo, né? Até para ter um controle maior sobre a situação. Mas, né, eles sabem de tudo, a gente não sabe de nada, como são os semideuses, né? Como a gente gosta de se referir, como se portam os ministros do STF. Mas E aqui, por falar em diga. semideuses, Caio, no Rio de Janeiro eu já tem médico fazendo o papel de Deus, não é? Por quê? Em algumas localidades o número de leitos disponível para o Covid já foram superadas, já tem gente na fila. O que é que acontece com isso? Na hora que sobra uma vaga, até ontem tinha 500 pessoas na fila. É o médico que vai escolher quem sobrevive ou quem morre, porque ele vai escolher alguém para ocupar aquela vaga. E se você tem 500, claro, não poderá ser os 500, mas somente um. Então é complicado essa relação, viu? Com certeza. Mas aqui em Alagoinhas,